Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araroma e Maricá. Sou um autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional de hoje. Leitura bíblica base, 1 Reis 18, 25 e 27. 1 Reis, 1 Reis, 1 Reis, 1 Reis 18, 1 Reis 18. 1 Reis 18, 25 a 27. Cadê 25? E Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Aquele é um Deus. Quem sabe está meditando, ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. 30 a 38. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo do descendente de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras de grande derrame-na sobre o local de sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do céu caiu e queima completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Deus ouve tudo. Um dos maiores atrasos postais na história durou 89 anos. Em 2008, a proprietária de um imóvel no Reino Unido recebeu um convite para uma festa que tinha sido enviada em 1919 para a ex-namorada de seu endereço, para a ex-moradora de seu endereço. A razão por trás desse longo atraso permanece um mistério. Os melhores esforços humanos de comunicação às vezes nos decepcionam, mas as escrituras deixam claro que Deus nunca deixa de ouvir seu povo fiel. Em 1 Reis 18, Elias demonstrou um notável contraste entre o Deus pagão Baal e Jeová. Em um confronto para demonstrar quem era o verdadeiro Deus, depois que os profetas de Baal haviam orado por horas, Elias provocou-os. Você precisa gritar mais alto. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez ele esteja meditando ocupado em outro lugar, ou quem sabe viajando ou dormindo e precisa ser acordado. E então Elias orou para que Jeová respondesse, para que seu povo voltasse à fé, e o poder de Deus foi claramente demonstrado. Embora nossas orações nem sempre sejam respondidas imediatamente, como foi com Elias, portanto tem certeza de que Deus as ouve. A Bíblia ensina que ele aprecia tanto as nossas orações que as guarda diante dele em taça de ouro, como incenso precioso. Deus responderá a cada oração em sua própria sabedoria e maneira perfeitas. Não há cartas perdidas no céu. Como agradecer ao Senhor por sua fidelidade em ouvi-lo hoje? Pai, é maravilhoso saber que sempre ouves as minhas orações. Louvo-te porque minhas preces são preciosas para ti. Leitura bíblica, 1 Crônicas, de 25 a 27. 1 Crônicas, 25 a 27. 1 Crônicas, 25 a 27.
Primeira Crônicas, capítulo 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar o som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf: Zacu, José, Netanias e Azarela. O filho de Asaf estava sob sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías e Simei. Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava o som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecada, Maloti, Oti e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes de preparar para o mistério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sorte entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designarem suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira para Zacu, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima primeira para Azareel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima segunda para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima terceira para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima quarta para Matitias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima quinta para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 20ª para Eliada, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 21ª para Oti, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 22ª para Gidalti, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram todo 12. A 24ª para Romantiese, com seus filhos e parentes, eram todo 12. 1 Crônicas, capítulo 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf, foram estes filhos de Meselemias: Zacarias o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatiniel o quarto, Elão o quinto, Joanão o sexto e Elioenai o sétimo. Foram filho de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozabade o segundo, Joá o terceiro, Sacal o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacal o sétimo e Peuletai o oitavo. Pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otini, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliu e Semaquias, também foram homens capazes. Todos eles foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram todos 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram entre os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho, e o Quias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos de parentes de Oza foram 3 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias, então lançaram sorte para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, e a do depósito para seus filhos.
a sorte da porta oeste e da porta Salequete, da rua de cima, saiu para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Diversos levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Os outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do depósito dos tesouros do templo de Deus, do depósito das dádivas sagradas. Os jarsonitas, descendentes de Ladã, que eram os chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uziel. Sibiel, um descendente de Jesus, filho de Moisés, era o oficial encarregado do depósito dos tesouros. Seus parentes, o pai de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomote. Salomão seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes das famílias que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo evidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas consagradas, e todas as dádivas sagradas, estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. 2 filhos de Izar, Kenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. 2 filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, ao oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com o Egito genealógico das famílias hebronitas. Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez uma busca nos registros entre os descendentes de Hebron, encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias. O rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei, nas tribos de Ruben e de Gade, e na metade da tribo de Manassés. 1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos Jalitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês, durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era descendente de Perez e chefe de todo o oficial do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aui. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizabade estava encarregado da sua divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto para o quinto mês foi o comandante Salmute, o Israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto para o sexto mês foi Ira, filho de Iques de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo para o sétimo mês foi Elés, de Pelon, residente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo para o oitavo mês foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono para o nono mês foi Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo para o décimo mês foi Maaraí, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo primeiro para o décimo primeiro mês foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo segundo para o décimo segundo mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicri, de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael; de Zebulon, Ismael, filho de Obadias; de Naftali, Jeromote, filho de Agiel; descendente de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías;
da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaziel, filho de Abner, de Dan, Azareel, filho de Jeroão, foram entre os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento. O resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, na cidade, nos povoados e nas torres de sentinela. Eisrei, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei, de Ramá, estava encarregado das vinhas. Zabdi, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Citrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, filho de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arqueta, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Vem aqui mais uma leitura bíblica, João 9, de 1 a 23. Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 23. João 9. Muito bom ver esse barulhinho de folhear a Bíblia, né? João 9, de 1 a 23. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chama Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é Deus, mas de Deus, quando guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram: este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunta a ele: que idade ele tem? Falará por si mesmo. Os pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Os judeus já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: que idade ele tem? Perguntem a ele. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.